Olá, alunos do quartos anos, tudo bem com vocês? Espero que sim. Para quem não me conhece, sou a professora Cláudia e hoje aqui nós vamos, nessa videoaula, tratar do seguinte assunto: produzindo texto a partir do mapa de ideia. O que é mapa de ideia? Uma forma diferente de produzir textos e organizar as ideias para planejar em textos. Veja bem esse slide que tem aí. Vamos pensar na construção de uma casa. Eu preciso de vários elementos, de um terreno, materiais de construção, um bom pedreiro e aí arriscaria um bom engenheiro, um arquiteto. A partir desses elementos que eu acabei de falar, eu vejo ali já no cantinho esquerdo, direito, o edifício. Então, eu preciso planejar. Convido vocês a planejar o texto a partir do mapa de ideias. Hoje você irá produzir um texto usando tirinhas e a partir do mapa de ideia, nós vamos seguir algumas etapas. Primeira etapa: leitura dos quadrinhos. Veja bem, aqui aparece 4 quadrinhos. Observe detalhadamente cada um dos quadrinhos. Veja a ação que está sendo praticada em cada um deles. Se possível, pause o vídeo e conte a história para alguém. Quando falamos em verbo, estamos indicando ações que geralmente realizamos no nosso dia a dia. Elas podem estar relacionadas com fazer, sentir ou ser. Este verbo inicial ou geratriz sempre termina em R. Vejamos aí alguns verbos nesse slide: respeitar, amar, ler, falar, estudar, brincar, sorrir. Vamos voltar no slide anterior? Veja bem, vamos fazer a leitura dos quadrinhos. Nós vamos transformar uma história em quadrinhos num texto narrativo em prosa, ou seja, um texto em parágrafos. Veja bem, o primeiro quadrinho, eu tenho que analisar o que eu estou vendo aí. Eu estou vendo 2 insetos, uma cigarra, uma formiga. Aparece elementos da natureza, onde está no período do dia ensolarado. Vejamos o segundo quadrinho. Já a cigarra, ó a carinha dela, de desespero, batendo na porta. Já na terceira, a formiga abrindo a porta e a cigarra com o rostinho todo ali cansado, todo desesperado. E o último quadrinho, a cigarra, ou melhor, a formiga ainda na porta com a cigarra falando alguma coisa. E olha como que está o tempo, parece que está bem frio, né? Então a gente tem que estar atento a todos os detalhes de cada quadrinho para a gente estar montando e criando o nosso texto. Segunda etapa, construção do verbo. Nesta etapa, você irá pensar em um verbo para a ação que mais se destaca em cada cena e depois escrever na coluna dos verbos. Veja bem, o verbo tem que terminar em R. Dúvida sobre verbo? Voltar ao slide anterior. Terceira etapa, construção da frase que dará origem aos parágrafos. Que é isso? Após escrever o verbo de cada imagem, é hora de criar uma frase para cada cena. Não deixe de observar os detalhes, o que o personagem está fazendo, onde ele está e como ele está. Vamos aí analisar o primeiro quadrinho. A gente tem que ver o período do tempo, está durante o dia ensolarado. Quando
Eu olho para o primeiro quadrinho, o que eu tenho que ver? Olha lá, a formiga, um dia ensolarada, ela está carregando, a gente vê, é como se ela estivesse ali cansada, e ela já tem uma característica, ela é trabalhadora. E ela ali, ensolarada, ela poderia estar fazendo outra coisa, mas não. Ela está trabalhando a caminho da casa dela para levar algo. Enquanto a cigarra está ali com o violão dela, olha, tem notas musicais e está ali cantando. O que eu posso ver nesse primeiro parágrafo? Eu tenho que resumir em uma palavra a ação desse quadrinho. A ação da cigarra. O verbo cantar se resume na palavra cantar. Quando eu olho já na coluna da frase, eu vou transformar essa ação numa frase, que ela passa a ser: a cigarra passou todo o verão cantando. Viu que flexionou aí a palavra cantar, ou melhor, o verbo cantar, passou a ser cantando. E assim vocês vão fazer com todos os quadrinhos. Podemos combinar aqui. Os dois primeiros fica sendo o começo da história. O terceiro, o meio. E o quarto, o final da história. Mas lembrando, na hora que eu vou construir a minha história, eu não posso me prender só na frase. Eu tenho que dar mais vida na história a partir da frase e dos quadrinhos. Atenção! Caso você não tenha a tabela do slide anterior em mãos, faça conforme a imagem ao lado. Então, cena 1, cena 2, cena 3, e vocês devem estar olhando, nossa, mas cadê a cena 4? Enfim, vocês aí vão estabelecer que a cena 4 ela existe porque a história em quadrinhos da Cigarra e a Formiga, ela divide em 4 parágrafos, ok? Quarta etapa, agora é a produção, né? Produção do texto a partir das frases formadas na etapa 3. Você terá que pegar as frases que colocou na tabela e formar um parágrafo com cada uma delas. Não deixe os parágrafos magrinhos. Procure aumentar as frases, pelo menos em 4 linhas, para cada um. Use a sua criatividade. Lembrando, aqui, alunos, eu não posso pegar somente a frase e jogar como primeiro parágrafo. Não, eu tenho que ali acrescentar mais ideias, falas, porque nós vamos usar essas falas. São duas personagens, melhor dizendo. Tem a cigarra e a formiga. Então, eu tenho que ali colocar outros elementos para que com esse parágrafo ele fique não tão magrinho e que ele aumente a partir da frase geratriz. Não esqueça de dar um título para o texto. Usar o espaço de cada parágrafo, letra inicial maiúscula e pontos. E esses pontos vocês devem estar falando, mas que pontos? Pontuação, sabe? Travessão, interrogação, 2 pontos, ponto final. Tudo isso faz parte de um diálogo. Outra coisa, não pule linha entre os parágrafos. Ok, alunos? Ufa! E aqui a gente já está chegando ao final dessa videoaula. Nessa etapa, você vai reler. É muito importante, gente, vocês estarem revendo o texto de vocês, estar com atenção, ler para os pais, né? É importante ver se não se prenderam só a frase, né? E analisar seu texto seguindo os itens da tabela ao lado. Vamos aí analisar esses itens aqui que aparecem da tabela. História em sequência, análise.
Ao reencontrar uma história retirada de uma sequência de imagens, você pode melhorar seu texto analisando algumas coisinhas. Leia seu último texto desse tipo e responda o questionário abaixo. Meu texto conta bem tudo o que é visto nas imagens? Sim, às vezes ou não. Eu utilizei um título? Sim, às vezes ou não. Escrevi pelo menos um parágrafo por quadrinho? Sim, às vezes ou não. Minha escrita é bem clara e simples de entender? Sim, às vezes ou não. Utilizei pontuação e letra maiúscula? Reli meu texto e arrumei falhas de ortografia? Sim, às vezes ou não. E nesse último aqui eu quero dar uma relembrada sobre ortografia. De repente eu estou usando, escrevi lá, cantando, e eu usei o M ao invés do M. Nós temos que lembrar da regra do M antes de P e B no final das palavras. Cigarra, eu não me atentei, coloquei com R só. Lembra? Na sequência de ortografia, nós vimos no Ler e Escrever sobre o uso do R, não é mesmo? Então eu tenho que estar atento a essa sequência e essa tabela que, se tiver não, com certeza não está de acordo com o planejamento, né? E por fim aqui, se a sua análise deu tudo sim, positivo, parabéns, você tirou 10. Mas antes de terminar, alunos, uma coisa importante que eu quero deixar aqui para vocês. Não esqueçam de tirar foto e mandar para cada professor, tá certo? Por quê? Essa atividade é uma atividade avaliativa, ou seja, nós estamos já terminando o nosso segundo bimestre. Vocês devem estar falando, já, professora Cláudia? Já, gente. A gente já está perto de finalizar nosso segundo bimestre e essa é uma das atividades de avaliação de língua portuguesa, ok? Bom, eu espero que vocês tenham entendido, tá certo? Que tenha ficado claro para vocês. Aconselho vocês estarem retomando sempre que precisar essa videoaula, uma, duas, três vezes, se precisar, e desejo uma ótima aula para vocês. Um beijo no coração de cada um. Em breve já estaremos juntos, cada um com a sua professora ou professor. Ok? Tchau, alunos!